Boa tarde! Dia! Errou! Bom dia! Como vão? Em algum lugar é tarde, né? Já? Ah, vão ter? Disponham. Não muito, na real, mas na média. Bom dia! Como vão vocês, gente? Tudo certo? Suave na nave? De boa na lagoa? Não. Aula de física, né? Eu tô meio que morrendo, tá, gente? Aliás, sou lá pras pessoas de casa também. Eu me sinto tão Big Brother quando eu faço isso. Eu tô meio morrendo, tá, gente? Eu acordei com uma gripe misteriosa. Só que é bizarro que eu não conheço ninguém que tá gripado. Daí eu me senti... Sabe aquela cena da Bíblia, onde surge um arcanjo e diz pra Maria, ó, Jesus apareceu no teu corpo? Parece que é assim comigo com um vírus. Ah, a gripe surgiu. Eu não sei de onde é que veio isso. É uma coisa meio divina, assim. Não sei se lembra... Enfim... Então, resumindo, eu tô morrendo. A qualquer momento eu posso cair no chão e começar a me debater. Se isso acontecer, comecem pelo exercício 2, tá? Da página 8. Prioridades, né? O negócio é focar no exercício e tal. Deixa eu me atualizar aqui nos bilhetes. Isso, né? Bota no canal do Rossoni. Rossoni virou vlogger, né, gente? Eu vou fazer com ele um tutorial de maquiagem pra ir para o vestibular. Olá, professor. Tu pode falar sobre reação em cadeia de novo? Eu estava me mijando muito na última aula e não consegui entender. Grata. Eu gostei da sinceridade, né? Mas olha só. Eu queria fazer o seguinte. Eu quero, na verdade, começar a aula, então. Justamente retomando... eu queria começar lá retomando algumas coisas da aula passada. Aproveitando o clima de revisão, eu vou tentar fazer isso, assim. Começar a aula fazendo alguns exercícios da aula anterior, pra ver até que ponto vocês lembram também e tudo mais. Então, a aula passada, pra quem não lembra, a gente tava falando de física nuclear, aquela coisa de radioatividade e seus amigos. Daí a visão geral da coisa, que eu tenho a mesma altura do Tom Cruise, né? Mas, distribuição de assuntos, daí a gente falou da descoberta do núcleo, que é feito de prótons e nêutrons, e daí a gente viu que quando tu tem um átomo radioativo, é um átomo que tem problemas no núcleo. Tu pode pensar que um núcleo que tem excesso de energia, que é um elemento radioativo. Daí ele precisa mandar essa energia embora para se estabilizar. Lembra que é que nem quando tu chega numa festa e tu tá meio radioativo, né? Você tem que pôr alguma coisa para fora para se estabilizar. O núcleo radioativo também. Daí ele pode emitir esse excesso de energia, tanto na forma de partículas, que é o que a gente chama de radiação alfa ou beta, ou ele pode emitir esse excesso de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é a radiação gama. Daí a gente... Vocês viram isso acontecer também, não fui só eu, tá? Tá, achei que eu tava tendo um derrame. Do que a gente viu? Pode acontecer do núcleo emitir 2 prótons presos em 2 nêutrons. Isso é o que a gente chama de partícula alfa. Lembra que a partícula alfa ela tem o menor alcance de todas, ela não vai muito longe. Daí, por exemplo, o polônio radioativo emite radiação alfa. Quando ele emite a radiação alfa, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, daí são 2 de prótons e 4 de massa, que é prótons mais nêutrons, o que acontece? Se ele tinha 84 prótons e 2 vão embora com a partícula alfa, sobra 82. Se ele tinha 210 de massa e 4 vai embora com a partícula alfa, sobra 206. E eu queria aproveitar para mostrar isso para vocês. Aula passada eu tinha ficado de mostrar uma animação para vocês, mas ela não carregou. Daí eu trouxe de casa, que é super emocionante, que é... aqui. Opa! Isso aqui é um núcleo de polônio, que é radioativo e vai emitir radiação alfa. Então, a qualquer momento, ele vai emitir uma partícula alfa. Algum dia. Foi isso. Super emocionante, né? Ele emitiu 2 prótons presos em 2 nêutrons. Isso que é radioatividade. Super emocionante, né? Só isso, acabou. Vamos ver de novo para eu me sentir valorizado. Olha só. Foi. Isso que é a emissão de uma partícula alfa. Super emocionante. Vamos voltar para cá. Onde é que eu pus aqui? Daí a gente falou também do decaimento beta, que é quando um dos nêutrons vira um próton, e ao virar um próton, ele emite um elétron, que a gente chama de partícula beta, e um neutrino que vai embora. E, de novo, eu queria mostrar isso pra vocês. Eu tenho uma animação do beta aqui, super emocionante também.
Conta pra avó de vocês depois que tu viu isso. Então isso aqui é um isótopo, olhem lá pra tela, eu vou falar olhando pra cá, mas olhem lá pra tela. Isso aqui é um isótopo do hidrogênio que tem 2 nêutrons e 1 próton. E ele vai emitir radiação beta. Então um dos nêutrons vai virar um próton. E quando ele vira um próton, ele emite um elétron e um neutrino. Vamos lá, super emocionante. Algum dia. Dei pause bem certinho. Então o nêutron virou um próton, dele emite um elétron, que é mais gordinho, esse elétron é o que a gente chama de partícula beta, e essa outra coisa indo embora bem rapidinho é o neutrino, que é o nêutron pequenino. Eu tenho uma outra versão disso também, dei um upgrade na camiseta. Isso aqui é para ser um nêutron, tá? Mas este nêutron, o que ele tem de especial? Ele vai fazer radiação beta. Então ele vai virar um próton. E ao virar um próton, se eu conseguir, ele emite um elétron, que daí, pensem nisso como sendo te deu câncer, e um neutrino, que é a radioatividade. O neutrino vai embora. Então o nêutron pode virar um próton e emitir um elétron e um neutrino. Isso que seria o decaimento beta. Super emocionante. Eu. Sim, poder de ionização é a capacidade de arrancar elétrons. Não necessariamente de uma célula, de alguma coisa. Tá, e como é que os raios gama têm baixo poder de ionização? É que assim, a pergunta dela, gente... Tá, é que a pergunta dela é o seguinte, por que eu falei que o gama tem... que o alfa, por exemplo, teria maior poder de ionização que o gama? É que o alfa, o poder de ionização é a capacidade da radiação de arrancar elétrons pelo caminho. O alfa arranca elétrons pelo fato de que ele tem uma baita carga positiva, dele atrai elétrons. O beta arranca cargas pelo caminho porque ele tem uma carga negativa, ele repele elétrons. O gama, ele é neutro, então ele não atrai nem repele ninguém. Tá, mas então como é que ele conseguiria arrancar algum tipo de elétron? Lembra aquilo de química? Tu tem o núcleo, daí tu tem as camadas, daí tu tem um elétron aqui, por exemplo, numa camada. Daí se esse elétron absorve luz, ele pode saltar de uma camada para outra. O gama é tanta energia que o elétron pode saltar todas as camadas. Então, o gama não é tão eficiente para arrancar elétrons contra o alfa, porque o alfa tem carga elétrica, mas ainda assim o gama consegue arrancar elétrons por causa desse fenômeno aqui. Porque os elétrons absorvem a radiação e saltam para todas as camadas. Eu achei meio contraditório, porque ele é mais perigoso, mais agressivo, assim, e daí embaixo... Ele é mais perigoso, a pergunta é por que ele foi mais... Ele é mais perigoso pelo fato de que ele vai mais longe. O alfa nem atravessa a tua pele. O gama passa de boa por ti e pelo núcleo das tuas células. Então o gama acaba sendo mais perigoso pelo grande alcance. Ele também arranca elétrons pelo caminho, mas ele acaba sendo mais perigoso que o alfa pelo fato de que ele consegue ir mais longe. E depois, voltando para cá, a gente falou da fissão e fusão, né? Só para encerrar. Cadê? Aqui. Então a gente falou da radiação beta, o gama, que é uma onda eletromagnética, uma energia pura, ele pode modificar o teu DNA. Lembra daquela comparação, o alfa não atravessa nenhuma folha de papel, o beta não consegue atravessar a tua pele, o gama vai. Ui! Uma coisa grossa assim de chumbo para parar a radiação gama. Daí a gente falou da fissão e fusão, lembra que fissão é quando tu quebra um núcleo e daí isso libera mais nêutrons, fusão é quando tu pega dois e junta eles para formar outro. A fissão, a quebra do núcleo, é o que a gente usa na usina nuclear, na bomba nuclear. Qual que é o problema da fissão? O problema da fissão é quando tu quebra um núcleo, esses pedaços que sobram normalmente são radioativos. Daí aquilo que eu comentei da reação em cadeia, que alguém pediu para recapitular, a ideia é o seguinte, quando tu quebra o primeiro núcleo, ele se quebra e libera mais nêutrons soltos. Mas quebrar um núcleo não libera tanta energia assim. Só que depois que tu quebra o primeiro, esses nêutrons que saíram do primeiro podem quebrar outros caras que estão em volta. Eles vão quebrar e liberar mais nêutrons. Esses nêutrons acertam outros caras que quebram também. Então tu quebra o primeiro e os outros vão quebrando junto. Isso que seria a reação em cadeia. De novo, pensa naquela coisa do castelo de cartas. Tu derruba um e cai todo mundo. É a mesma coisa aqui.
problema da fissão é que ela produz lixo, é o que a gente usa na bomba e na usina. E a fusão é o que se usa nas... Cadê a fusão? Aqui. A fusão é o que se usa é o que acontece nas estrelas. Ela libera bem mais energia do que a fissão. E além disso, a fusão é um processo limpo. Ela não produz lixo. Qual que é o problema da fusão? Ela é mais difícil de fazer, isso é sinônimo de cara, por isso que não é ela que a gente usa. Mas a fusão, além de limpa, libera mais energia. Então, onde que a gente tem fusão atualmente? Nas estrelas e na chamada bomba de hidrogênio. Todo mundo confortável com isso? Tá. Vou fazer umas questõezinhas aqui para praticar. Inclusive, um conceito que costuma aparecer, isso aqui normalmente aparece mais em química do que em física, mas vai que é o conceito de meia-vida. Quando tu pega um elemento radioativo, isso caiu no Enem até, né? Quando tu pega um elemento radioativo, ele vai se desintegrando. Então, se tu tem 100 gramas de um material radioativo, daqui a pouco tu vai ter só 50 gramas, porque ele está se desintegrando. Meia-vida é o tempo que demora para metade se desintegrar. Por exemplo, se eu te disser que tu tem 100 gramas de cocô radioativo, e a meia-vida desse cocô é 4 anos, o que isso quer dizer? Que a cada 4 anos, metade se desintegra. Então, se tu começou com 100 gramas, dali a 4 anos tu vai ter 50, mais 4 anos tu vai ter 25, mais 4 anos, 25 sobre 2, e assim vai, né? A cada meia-vida, a quantidade divide por 2. Tudo confortável com isso? Vocês podem pensar que é uma PG, é uma progressão geométrica. A quantidade está sempre multiplicando por 1/2, né? Dividindo por 2. Até teria uma formulinha, mas não precisa. Tu pode usar o bom senso. Ó. Tem um exemplo aqui. Eu tenho um material radioativo e a meia-vida dele é 8 anos. Então, a cada 8 anos, metade se desintegra. Se eu tenho 200 gramas desse material, daqui a 32 anos, quanto que vai sobrar? A primeira coisa que tem que se dar conta é que o que interessa é o número de meias-vidas. Então, assim, uma meia-vida seria 8 anos, né? Daí 32 anos são quantas meias-vidas? Tu pode fazer no sentimento, são 4, mas se tu quiser tu pode usar uma regra de 3, né? 8 anos é uma meia-vida, 32 anos são X. Se tu fizer a regra de 3, foram 4 meias-vidas. Até aqui foi? E daí o que tu sabe? A cada meia-vida divide por 2. Então, começou com 200 gramas, uma meia-vida vai para 100, mais uma, agora você tem 50, mais uma, 25. Quando passa a quarta meia-vida, quanto que tu tem? 12,5 gramas, letra E de empadinha. Todo mundo confortável com isso? Então é só ir dividindo por 2. O que pode aparecer de pega-ratão, de pegadinha? Se ao invés de perguntar quanto que sobrou, eu perguntar quanto que se desintegrou. Daí, por exemplo, se sobrou 12,5, quanto que desintegrou? Bom, tu tinha 200 e sobrou 12,5, é o que está faltando, né? 187,5. Então é só fazer o do começo, faz o do começo menos o quanto sobrou, tu vai saber quanto que se desintegrou. Mas isso aqui, gente, é mais a título de curiosidade, tá? Isso são só alguns elementos radioativos e a meia-vida deles. Por exemplo, o urânio 238, que é o urânio mais comum, ele emite radiação alfa e a meia-vida do urânio é 4,5 bilhões de anos. Isso é mais ou menos a idade do planeta Terra. Isso quer dizer que desde que o planeta Terra se formou até hoje, passou uma meia-vida do urânio. Então, aproximadamente metade do urânio que existe no planeta Terra, quando ele se formou, já se desintegrou. Foi só uma meia-vida. Então, o urânio demora para desintegrar. Existem elementos que a meia-vida é curta, ou seja, ele desintegra rápido. Por exemplo, esse isótopo do iodo emite radiação beta e a meia-vida é de 8 dias. Então, se tu tem 1 quilo desse isótopo de iodo, daqui a 8 dias tu já vai ter 500 gramas. Então ele desintegra mais rápido. Meia-vida longa quer dizer que demora para desintegrar. Daí tem uma série de elementos. O carbono 14, que é famoso, demora 5.700 anos para metade desintegrar e assim vai. Todo mundo confortável com isso? Tá. Então aqui, ó, questãozinha da URGS. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Uma característica importante das radiações diz respeito ao seu poder de penetração, é o quão longe ela vai. Daí tu chama de alcance a distância que ela anda. Para partículas alfa e beta de mesma energia, qual o alcance da partícula alfa é pontinhos que o da beta. O alfa tem mais ou menos alcance que a beta? Menos, ele é mais gordinho e ele não vai tão longe. Então, menor.
Segunda pergunta, raio X e raio gama são radiações de mesma natureza. As duas são eletromagnéticas. Mas enquanto os raios X se originam pontinhos, os raios gamas têm origem pontinho. O raio gama é uma radioatividade nuclear. O gama vem do núcleo. Já o raio X, assim como as outras ondas eletromagnéticas, vem dos elétrons normalmente. Então, falou em raio gama, ele vem do núcleo. Raio X vem dos elétrons. Tinha comentado isso aula passada. Então, como é que ficou? O alcance do alfa é menor, e daí, enquanto o raio X vem dos elétrons, na eletrosfera, o raio gama vem do núcleo. Letra E de energúmeno. Foi. Mais uma aqui. Isso aqui é da URGS de pouco tempo atrás. Tu tem um contador Geiger. O Geiger é o aparelho que mede atividade radioativa, né? Indica que a intensidade da radiação beta cai pela metade em 20 horas. Então ele está te dizendo o quê? Que a meia-vida desse elemento é 20 horas. A cada 20 horas, metade se desintegra. A fração aproximada do número inicial de átomos que vai se desintegrar em 40 horas. Tu pode fazer assim, ó. Tu começou com 100%. Daí, quando passasse 20 horas, isso é uma meia-vida. Tu teria quanto? 50%. Se passou mais 20 horas, foi outra meia-vida. Agora tu tem o quê? 25%. Então, restou 25%, né? Que é 1/4. Mas ele não quer saber quanto restou. Ele pediu quanto se desintegrou. Então, se restou 1/4, é porque desintegrou 3/4. Então, resposta... Tudo letra E, né? Resposta letra E, de novo, de empadinha. 3/4. Tranquilo com isso? Tá. Eu tenho mais um exemplo aqui, só para encerrar esse assunto de vez. Teve uma questão da PUC, de algum tempo atrás, que perguntava o seguinte. Dizia que a quantidade de elemento radioativo em função do tempo, para dois elementos, X e Y, era o seguinte. Por elemento X era uma coisa assim, por elemento Y é uma coisa assim. Daí eu quero saber quem tem a maior meia-vida, X ou Y. Um jeito de pensar nisso é o seguinte. Se a meia-vida é longa, isso quer dizer que tu desintegra rápido ou devagar? Devagar. Se a meia-vida é 1 milhão de anos, quer dizer que ele demora 1 milhão de anos para metade desintegrar. Se a meia-vida é 1 segundo, quer dizer que em 1 segundo metade se desintegra, né? Então, meia-vida longa é quem demora para desintegrar. Meia-vida curta é quem desintegra mais rápido. Entre o X e o Y, qual deles que a quantidade está indo para zero antes, mais rápido? O X. Se o X foi para zero mais rápido, quer dizer que a meia-vida dele é curta. É só tu pensar, ó, tu começou com essa quantidade. Se tu fosse chegar na metade da quantidade, o X levou esse tempo aqui. Então isso é a meia-vida do X, é o tempo que ele levou para chegar na metade. Já o Y, ele nem chegou ainda na metade da quantidade. Então o Y ainda não passou uma meia-vida. Ou seja, o tempo de meia-vida do Y é maior que o tempo de meia-vida do X. Entenderam isso? O Y demora mais para desintegrar do que o X. Tranquilo com isso? Próximo assunto. Vamos lá. Eu tinha uma outra coisinha aqui para mostrar para vocês. Deixa eu até colocar aqui rapidinho. Olha só que legal. Isso aqui é um núcleo de urânio. Isso aqui é uma arminha. Super legal. Só que não é uma arminha qualquer. É uma arminha que dispara nêutrons. Daí quando eu jogar um nêutron no urânio, ele vai ficar instável e quebrou. Eu acabei de fazer uma fissão nuclear. Com um núcleo só não é tanta energia assim. Mas eu posso pôr mais de um núcleo. Daí quando eu atirar, por exemplo, no urânio, o primeiro que quebrou, vocês viram o que aconteceu? Os nêutrons que saíram de um acertaram os outros e mais elementos foram quebrando. Isso que é a reação em cadeia. Tu quebra o primeiro e os pedaços dele vão quebrando os outros para ti. Mas o legal é se tu coloca vários. É que assim, se eu colocar poucos,
Notem que pode acontecer, por exemplo... Errou! Tá. Vamos mirar aqui. Se eu colocar poucos, pode acontecer de não acertar ninguém. Então, se a massa de urânio for muito pequena, é tão poucos núcleos, que pode ser que o primeiro não acerte ninguém. Daí tu não vai ter a reação em cadeia. Agora, se tu tem bastante urânio... Isso aqui que seria o enriquecimento do urânio, de certa forma. Agora, com certeza tu vai acertar alguém. E esses pedaços vão acertar alguém, que acerta alguém, e daí, bum. Tá? Isso aqui que seria uma reação em cadeia mais violenta. Então, se a massa for muito pequena, a reação em cadeia não acontece. Isso é o que a gente chama de massa crítica. É a massa mínima que tu precisa para poder ter a reação em cadeia. No caso do urânio, uma coisinha do tamanho de uma bola de tênis já é suficiente para ter reação em cadeia. O plutônio quebra ainda mais fácil. Uma bolinha de gude de plutônio já é suficiente para ter reação em cadeia e bum. Eu não sei se vai abrir aqui na internet, mas uma outra coisa que eu queria mostrar... Ahá! Isso aqui é um site muito legal. É só digitar no Google essa palavra aqui, NukeMap. O legal é o seguinte, tu coloca a tua cidade e tu pode pôr uma bomba nuclear e ver o quanto seria explodido. Super legal, agradável. Mostrem para os familiares de vocês. Daí, por exemplo, aqui está Porto Alegre, ó. Olha só que legal. Bugou. A internet está boa. Mas olha só, vamos pôr aqui uma bomba. Ah, não, isso é a cidade. A bomba está programada para acertar aqui. Eu acho que isso aqui é o quê? Mais ou menos o Moinhos, por aí? Enfim. Pode ser. Eu vou pôr uma bomba que nem a de Hiroshima e Nagasaki. Cadê? Bomba de Hiroshima. Aqui. Detonar. Ou não. Ó. Essa aqui é a região que iria explodir. Isso aqui é a explosão inicial. Então, nessa bola toda não iria sobrar nada. A bola verde é a região que toma radiação na cara. Nota que chega até a redenção. A bola azul é uma região de vento tão intenso que derruba os prédios, porque o ar expandiu e daí ele esquentou, daí o ar expande. Então, dentro da bola azul ia cair a maioria dos prédios. E a bola vermelha já chega a ser uma bola de temperaturas tão altas, não morrer na hora, tem queimadura de 3º grau, esse tipo de coisa. Olha que legal. Notem que isso aqui já chegaria aqui onde a gente está, ó. Por exemplo, aqui embaixo, isso, se tu estaria aqui embaixo, tu não sentiria os efeitos iniciais da bomba. Mas claro, mesmo assim, metade da cidade, a cidade vai tremer, a radiação, o vento carrega. Então essa bola verde é só a dose letal de radiação inicial. Fora dessa bola é só porque é não letal, não quer dizer que tu não sente nada. Mas eu vou fazer o seguinte, essa bomba é de fissão, que é quebra de núcleo. Eu vou pôr uma outra bomba agora, que é de fusão. Vou pôr o seguinte, bomba de fusão, H-bomb. Alguém achou já? Essa aqui é a maior bomba já testada. É uma bomba que a União Soviética testou. Ela era uma mistura, na verdade, de fissão com fusão. Olhem o que acontece com o tamanho da bolinha, tá? Mas espera aí que o mapa deu um zoom. Aqui está Porto Alegre inteira vai embora na explosão inicial, a bola de fogo vai até, passa de Novo Hamburgo, olha só. Sabe que logo após a Segunda Guerra Mundial, quando esse tipo de bomba começou a ser testada, só o que foi usado em guerras é a bomba de fissão. Bomba de fusão já foi testada, mas não foi usada em guerras. Mas perguntaram para Einstein, olha só Einstein, como é que tu acha que agora a gente tem tecnologias tão avançadas, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, que tipo de tecnologia tu acha que a gente vai ter para a Terceira Guerra Mundial? Como que a gente vai lutar a Terceira Guerra? O Einstein respondeu, olha, a terceira eu não sei, mas a quarta vai ser com umas pedrinhas e uns gravetos, que é só o que vai sobrar. Reflitam a respeito disso. Vamos adiante. Matéria nova agora. Vocês já podem fazer todas as questões do livro, deixa eu marcar para vocês.
Da página 123, gente, 122, desculpa. Da 12 até a 21, vocês já podem fazer todas. E a 23 também. Então, página 122, da questão 12 até a 21, e daí na página 123 também a 23. Pulem a 22, resumindo. Mas vamos adiante. Deixa eu na área de trabalho, né? Tá. Essa parte de antes o Giovanni vai passar para vocês. Daqui até aqui, pula 22. Vamos lá. Se vocês olharam... Sobrevivi. Tudo certo. Para quem olhou aquela tabelinha que eu passei para vocês, de quantas questões caem por assunto, as primeiras questões da prova da URGS costumam ser questões de cinemática, aquela coisa de MRU, MRUV, não sei o que ver, vai se ferrar, né? Todos esses movimentos são normalmente as 3 primeiras questões da prova. Depois vem ali mais 1 ou 2 questões daquela parte de leis de Newton. Então é disso que a gente vai começar a falar agora, essa parte de mecânica e tudo mais. A gente vai começar hoje e terminar semana que vem. Então, primeira coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumão rápido de alguns assuntos, depois a gente vai para umas questões, a gente vai ficar meio que indo e voltando. Como isso aqui é mais revisão, eu vou falar um pouquinho mais rapidinho que o normal. Mas qualquer coisa vocês me parem, tá? Não tem problema. Ah, professor, não entendi. Ah, professor, vai tomar no cu, não entendi nada. Me para, não tem problema, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, você tem uma bolinha andando de um lado pro outro. Ó, muito profissional. Vejam de novo para eu me sentir valorizado. Olha que legal isso, gente. Legal, né? Pô, 2 horas fazer isso aqui. Olha que legal isso. Ó, tá? Então tem uma bolinha andando de um lado pro outro. O que é a velocidade média dela? Velocidade média é distância que andou pelo tempo que levou. Tomem cuidado, que é toda a distância e todo o tempo. Esse tempo inclui as paradas, tá? Então, se a bolinha ficar meia hora parado na beira da estrada comendo um pastel, esse tempo também conta. É todo o tempo de viagem. Cuidem também as unidades, né? O importante é ser coerente. Por exemplo, se eu quero a velocidade em quilômetros por hora, tudo bem. Mas daí todas as distâncias têm que estar em quilômetros, todos os tempos em horas. Se tu quer a velocidade em metros por segundo, ok. Daí todas as distâncias têm que estar em metros, todos os tempos têm que estar em segundos. O que eu recomendo? Espia as alternativas e daí vê qual unidade que a questão está usando, já trabalha com a unidade certa. Se tu precisar converter de quilômetros por hora para metros por segundo, como é que a gente faz mesmo? Tem um número cabalístico. De quilômetros por hora para metros por segundo, tu divide por 3,6. Assim tu multiplica. Tem que saber isso de cor, tá? Outro detalhe. Quando eu digo o nome velocidade média, o que tu sente no teu rim? Eu falei velocidade média, tu pensa o quê? Ah, vou fazer uma média, né? Tu quer achar 2 velocidades, somar e dividir por 2. É isso que tu sente. Só que a velocidade média, em geral, não é a média das velocidades, tá? Então não funciona somar e dividir por 2. Ah, mas como é que eu vou achar então? Tem que achar a distância, achar o tempo, dividir um pelo outro. Tem um caso onde funciona fazer a média, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguém lembra qual que é? Isso, se for MRUV. Se não for MRUV, não funciona fazer a média. Para vocês verem isso na prática, peguem ali na página 8 a questão 2. Então, página 8, questão 2. Se eu não tô louco, a questão te diz o seguinte. Tu tem um carrinho
que está andando a 60 km por hora, é isso? E ele está andando a 60 km por hora em MRU, em movimento retilíneo uniforme. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos traduzir isso aqui. Ó, movimento quer dizer o quê? Que o carrinho está andando. Ó, muito difícil até aqui, gente. Tá. Retilíneo quer dizer que ele está andando em linha reta. Ó, então é um carrinho andando em linha reta. E uniforme significa o quê? Uniforme quer dizer que ele está andando sempre com o mesmo valor de velocidade. Ele não está acelerando nem freando. Falando isso em matematiquês, o módulo da velocidade do carrinho é constante. Quer dizer que ele não está nem mais rápido nem mais devagar. Então é um carrinho andando em linha reta sempre com a mesma velocidade. É a coisa mais idiota que pode existir. Tá? Só que esse carrinho fica andando a 60 por hora durante 3 horas. Daí quando ele está ali na frente, ele decide aumentar a velocidade para 80 km por hora. E ele fica dirigindo a 80 durante 1 hora. E a questão quer saber a velocidade média. E aí, como é que a gente vai fazer isso? O que tu tem vontade de fazer? Pô, pegar os 60, 80, soma e divide por 2, né? Vamos fazer a média. Não funciona, tá? Tomem cuidado que eu não tô falando que ele começou com 60 e foi aumentando gradualmente até 80. Eu falei que são 2 trechos de MRU. São 2 trechos de velocidade constante. Então isso aqui é 60, 60, 60, 60, 80, 80, 80, 80, 80. Entenderam isso? Então são 2 trechos de velocidade constante. Então, como é que eu vou achar a velocidade média? Vamos lá. A velocidade média é distância que andou pelo tempo que levou. Tu precisa achar a distância, precisa achar o tempo. O tempo é o mais fácil, né? Quanto tempo ele ficou andando no total? 3 horas aqui, 1 hora ali. 3 mais 1 eu fiz em casa, dá 4 horas. Agora, a distância que ele andou, como é que tu faz isso? É bem fácil, ó. O que significa dizer que ele estava andando a 60 km por hora? Que ele avança a 60 km por hora. Ó. Tá, se a cada hora ele avança 60, quer dizer que em 3 horas ele vai ter avançado quanto? 60 mais 60 mais 60, 180. 60 vezes 3, né? Então, no primeiro pedaço, ele andou 180 quilômetros. E no segundo, ele estava andando 80 por hora. Então, a cada hora, ele avança 80. Então, nessa 1 hora, ele andou mais 80 quilômetros. Então, quanto que ele andou no total? 180 aqui, mais 80 lá. No total, ele andou 260 quilômetros. 260 dividido por 4. Faz o seguinte, ó, para dividir por 4, divide por 2 2 vezes, fica bem mais fácil. 260 por 2, 130, por 2 de novo, 65. Então isso aqui vai dar 65. 65 o quê? Hipopótamos? Não. Tu usou a distância em quilômetros e o tempo em horas, dividindo um pelo outro, vai ficar 65 quilômetros por hora. Então, em média, ele avançou 65 quilômetros a cada hora. Tranquilo com isso? Isso, tomem cuidado com uma coisa, tá? Dizer que a velocidade média é 65 km por hora é o mesmo que dizer que se tu estava dentro do carro, ele estava o tempo inteiro marcando 65 por hora? Não. Tanto que 1 hora ele marcou 60, outra hora 80, tá? Então, a velocidade média não é o valor que o carro marca. O valor que o carro marca, a gente chama de velocidade instantânea. É a velocidade que tu tem a cada instante. Então, a velocidade, dizer que a velocidade média é 100, não quer dizer que se tu está dentro de um carro, o tempo inteiro ele ficou a 100. Isso já foi questão da URGS, tá? Um carro se desloca de tal maneira que a sua velocidade média em um percurso é 100 km por hora. Letra A, o velocímetro do carro estava marcando o tempo todo 100 km por hora. Não, tá? Não é porque a velocidade média é 100 que tu estava o tempo inteiro andando a 100. Entenderam isso? O que mais? Aceleração. O que significa isso? No dia a dia, quando eu falo que uma coisa vai acelerar, eu quero dizer o quê? Que ela vai andar mais rápido, né?
Em física, acelerar não quer dizer andar mais rápido. Em física, acelerar quer dizer mudar de velocidade. Então, quando eu falo que uma coisa está acelerando, quer dizer que a velocidade está mudando. Pode ser mais rápido, mais devagar. Inclusive, tomem cuidado que em física a velocidade é um vetor. O que isso significa? Ela tem módulo, direção e sentido. Então, quando eu falo mudar a velocidade, eu posso estar falando de mudar o módulo, que seria andar mais rápido ou mais devagar, mas eu posso estar falando de mudar a direção. O que é isso, mudar a direção? É fazer uma curva. Do ponto de vista da física, fazer uma curva também é uma mudança de velocidade, porque tu mudou a direção dela. Então, fazer uma curva para a física também conta como acelerar. Um jeito de pensar nisso é o seguinte: sempre tu tá dentro de um carro e tu sente alguma coisa, isso conta como uma aceleração. Então, se tu pisar no acelerador, tu sente, né? Se tu pisar no freio, tu sente. Se tu fizer uma curva, tu também sente. Então, uma curva em física também conta como uma aceleração. Do ponto de vista da física, o carro tem 3 aceleradores, coisas que causam aceleração. Tem o acelerador propriamente dito, que te faz andar mais rápido. Tem o freio, que te faz andar mais devagar. E o volante, que te faz mudar a direção da velocidade. Só não vão responder isso na prova da autoescola, né? Ah, quantos aceleradores tem o carro? 3. Mas enfim. Então, acelerar em física significa mudar de velocidade. Quando o que muda é o valor da velocidade, a gente chama isso... Vou até fazer um resuminho aqui. Então, aceleração significa que varia a velocidade. Só que quando eu falo em variar a velocidade, eu posso estar falando de variar o módulo ou eu posso estar falando de variar a direção. Quando o que muda é o módulo da velocidade, a gente vai chamar a aceleração de tangencial. E quando muda a direção da velocidade, que é uma curva, a gente vai chamar a aceleração de centrípeta. Então, por exemplo, se eu andar assim, eu estou mudando o valor da minha velocidade, eu estou andando mais rápido ou mais devagar? Não. Então, eu tenho aceleração tangencial? Estou mexendo no valor da velocidade? Não. Eu estou fazendo curva? Também não. Então, eu tenho aceleração centrípeta? Não. Eu não tive aceleração nenhuma. Eu não mexi nem no valor, nem na direção da velocidade. Isso que é o MRU. É um movimento em linha reta sem mudar nada. Agora, se eu fizer isso aqui, mudou o valor da velocidade? Sim. Então, teve aceleração tangencial no caminho? Sim. Mas eu fiz curvas? Não. Então teve aceleração centrípeta? Não. Agora, se eu fizer isso aqui, tá mudando o valor da velocidade... Vou ter que descer aqui. Tá mudando o valor da velocidade? Tô andando mais rápido ou mais devagar? A princípio, não. Então tem aceleração tangencial? Não. Mas tem aceleração centrípeta? Sim, porque eu estou fazendo uma curva. E se agora eu fizer isso aqui? Eu tenho problemas, né? Não, eu tenho aceleração tangencial, porque eu mexi no valor, e centrípeta, porque eu fiz uma curva. Eu posso ter as duas, tá? Não tem problema. Daí toda aceleração é feita por uma força. Como é que tu faz uma coisa andar mais rápido ou mais devagar? Tu chuta, tu puxa. Então toda aceleração é feita por uma força resultante, por um puxão ou um empurrão. Então, se está acelerando, tem alguém empurrando, tem alguém puxando. Até aqui tranquilo, gente? Daí, como que tu vai acelerar depende de como tu empurra. Por exemplo, se tem uma bolinha aqui, ela está indo para frente. Daí eu venho aqui e eu empurro ela também para frente. Então, tem uma força, tem um empurrão ajudando a velocidade. Essa bolinha vai andar com velocidade constante, será? Com certeza não. Se tem uma força, tem uma aceleração. A velocidade está mudando. Mas será que a velocidade vai aumentar ou diminuir? Se a força está a favor do movimento, eu estou ajudando o movimento. Então ele vai andar cada vez mais rápido. Ó, que é o que a gente chama de um movimento acelerado, quando ele anda cada vez mais rápido. Agora, se ele estiver indo para frente e eu puxar para trás, o que está acontecendo? Eu estou atrapalhando o movimento, né? Então, está indo para frente, eu puxo para trás, ele vai andar cada vez mais devagar, até que ele para. Isso é um movimento retardado.
Isso aqui que eu fiz foram exemplos de acelerações tangenciais. Eu mexi no valor da velocidade. Então tu vai empurrar ou a favor ou contra a velocidade. Como é que tu calcula a aceleração? ΔV por ΔT. É a variação da velocidade dividido pelo tempo. Qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Não confunda cu com bunda, né? Metro por segundo é velocidade. Metro por segundo ao quadrado é a aceleração. E o que significa dizer que a aceleração vale 2? Essa que é a parte importante. Qual que é o significado disso? Quer dizer que o valor é 2, professor. Tá, não, mas... Isso, a aceleração tem a ver com a mudança da velocidade. Se eu te disser que a aceleração vale 2, quer dizer que a velocidade muda de 2 em 2. Dizer que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade muda 2 metros por segundo a cada segundo. Por exemplo, o carrinho estava a 1 metro por segundo, depois ele vai para 3, depois ele vai para 5, depois ele vai para 7. Entenderam isso? Está mudando de 2 em 2. Isso que é uma aceleração que vale 2. Não achem que isso quer dizer que tu anda 2 metros cada vez que passa 1 segundo ao quadrado. Não, tá, gente? A aceleração não tem nada a ver com o quanto tu anda. A aceleração tem a ver com o quanto a velocidade muda. Foi isso? Vocês podem pensar que a velocidade está em progressão aritmética e a aceleração é a razão. É de quanto em quanto aumenta. Para quem gosta disso, né? Tá, e se eu tiver uma bolinha e ao invés de empurrar a favor ou contra, eu puxo ela para o lado, o que acontece? Se tu tá indo para frente, eu puxo para o lado, a bolinha vai ser desviada. Ela vai dobrar. Ó, profissional isso, gente. Ela foi embora, não, mas ela volta, ó. Contra todas as expectativas. Então, se tu tá indo para um lado e tu faz uma força para o lado, 90 graus com a velocidade, ela vai dobrar. Reparem que durante o movimento, essa força aponta sempre para o centro do círculo. Por isso que a gente chama de uma força centrípeta, para o centro, centrípeta. A aceleração, então, quando tu vai para frente, tu puxa o objeto para o lado para ele dobrar. Ele acelera para o lado quando ele dobra. Essa aceleração que aponta para o centro, junto com a força, a gente chama de aceleração centrípeta. Não confortável com isso? Sempre que tu tá... Levem isso para a vida, tá? Ninguém dobra sozinho. Toda curva é um movimento forçado. Sempre que tu tá dobrando, alguém te puxou para o lado, por isso tu dobrou. Quem que te puxa para o lado varia de situação para situação. Lembra que quando a Terra dobra em torno do Sol, é a gravidade do Sol que puxou a Terra, por isso que ela dobrou. Quando o carro dobra na estrada, é porque tu girou o volante, que girou o pneu, deu atrito, te empurra para o lado, por isso tu dobra, e assim vai. Mas com certeza, se tu fez uma curva, é porque alguém te puxou para o lado, tá bom? Então toda curva tem uma aceleração que a gente chama de centrípeta. Como é que a gente calcula o valor dessa aceleração? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio do círculo que tu fez. Raio é a distância do centro até a borda, né? Confortáveis com isso, gente? Tá. Fazer uns exemplos aqui.